Ok, vamos aqui trocar. Essa é uma parte da aula que eu queria fazer de algumas demonstrações, né, especialmente voltado para funções. Então a gente vai aprender um pouco sobre funções. Foi algo que a gente já explicou em sala, algumas definições, mas a gente tem o objetivo hoje de ver algumas demonstrações pontuais e de forma objetiva, para que essa aula não fique muito longa. Bem, a gente sabe o que define as funções, né? A questão de uma espécie de relação específico. Definimos em sala de aula. O conjunto A seria o domínio, tem que ser ele todo, para que a gente possa chamar f de função. E o conjunto B é contradomínio. Enquanto os elementos de B que são alvo de alguma relação, né, de alguma associação com valores de A, são chamados imagem. E aqui eu estou dando uma definição bem informal, tá bom? Ok, então a função injetiva a gente sabe o que é. Você manda dois elementos distintos em elementos distintos. Então, se dois elementos são levados pela função do mesmo cara, é porque esses dois caras aí tinham que ser iguais. Não tem como ela ser injetiva e não satisfazer isso, beleza? Aí tem um exemplo de injetiva, a gente trabalhou em sala de aula alguma coisa semelhante. Ainda não é o que a gente está querendo discutir hoje, né? Porque vocês já viram. E aí, bem, a gente tem aqui a questão da sobrejetiva. A sobrejetiva é quando a imagem corresponde ao contradomínio inteiro, certinho? E aí, bem, o exemplo que eu coloquei, ela tem uma função que é sobrejetiva. Se você conhecer o gráfico um pouquinho da X3, você sabe que ele é tipo um S. Não sei se com vocês eu comentei isso, mas é tipo um S, ele cobre todos os reais. Como eu disse, aqui é mais uma prévia, a gente já viu isso em aula. A gente vai chegar lá no nosso objetivo. Definição de bijetiva, são as funções que são injetivas e sobrejetivas, é uma forma de definir. E temos também a questão aí de toda bijetiva tem uma inversa, certinho? E aí a gente está chegando próximo do que a gente quer, na verdade, que são os conceitos de inversa à direita e inversa à esquerda, certinho? A função f tem uma função inversa à esquerda, certo? Se ela tem, por exemplo, a função f é de A para B. Se ela tem uma função indo de B para A, que a gente compõe ela pela esquerda, tá vendo que ela está atuando sobre f pela esquerda, a gente chama ela de inversa à esquerda se ela conserva os valores de A, né? Enfim, quando você aplica G no f, a gente chega em X, ok? Então isso seria inversa à esquerda. A gente aplica G na nossa função f e ela volta para o X original. Parece com a definição de inversa geral, né? Só que a inversa geral ela não é só por um lado que ela funciona. Essa G aqui, por exemplo, muitas vezes ela não vai nem fazer sentido se você compuser ela pela direita, tá bom? Então é uma questão aí de possibilidade. Enfim, você vai identificar quando é uma inversa geral e quando ela não é. Vamos voltar aqui, né, para o próximo. E também tem a inversa à direita, que ela funciona de forma contrária da esquerda. Em que sentido ela é contrária? É que a gente vai fazer a composição dela pela direita. Então a gente tem uma função de A para B e a inversa direita é uma função de B para A, certo? Só que a gente joga ela dentro de F, não o contrário. Aqui a gente joga F dentro de G e aqui a gente joga G dentro de F, né? O dentro vocês estão entendendo como uma composta. E aí ela volta para o Y nesse caso, percebe? Porque o que acontece? Aqui o X, como o X é aplicado primeiro em F, ele sai de A, né? Então ele vai voltar para o mesmo X em A. E aqui a diferença é que como o primeiro que é aplicado é G, o domínio de G são elementos de B. Então o Y aqui pertence a B e ele volta para os elementos de B. Bem, isso para entender o que significa inversa à direita e à esquerda. Só que o nosso objetivo aqui é entender que existem condições necessárias para que essa função ela tenha essa possibilidade de ter uma inversa à esquerda e à direita. Isso tem a ver com a injetividade e a sobrejetividade. Aqui já começa o nosso primeiro resultado, que é o seguinte. F tem uma inversa à esquerda, ou seja, como esse primeiro caso aqui, né, uma G que a gente bota à esquerda de F, se somente se ela é injetiva, tá bom? E aqui eu faço a demonstração. Isso está atualizado no Classroom. Então, se vocês abrirem, vocês podem acompanhar. E a pergunta é, se existe uma inversa à esquerda, na verdade, o que é que acontece? Né? Isso aqui é uma demonstração se, somente se. Não sei se em outras disciplinas vocês tiveram a exposição a esse tipo de coisa,
a esse tipo de afirmação, né, de enunciado de teorema ou de proposição, mas o se somente se, vocês vão entender assim, que é uma coisa equivalente. Então, você pode pensar por partes. E quando você tem um teorema com se somente se, é que você vai ter que demonstrar duas coisas. Primeiro é que a primeira frase, no caso, f tem inversa à esquerda, implica na segunda, ou seja, f tem inversa à esquerda implica que f é injetiva, e o contrário também é verdadeiro, né? F é injetiva, implica em f tem a inversa à esquerda. Então, sempre que vocês verem um se somente se, vocês grifam, porque vocês sabem que vocês vão ter que fazer uma demonstração em duas etapas. Aí aqui tem a primeira etapa. Alguém pode perguntar, eu tenho uma ordem de fazer demonstração? Não, você faz na ordem mais natural aqui. Aqui o que eu fiz foi o seguinte, eu supus primeiro que existia essa inversa à esquerda. Então, o que é que eu fiz? Né? Se existe essa inversa à esquerda, né, de B para A, tal que a gente faz a composição e ele volta para X. Então, suponha que F não fosse injetiva. Né? A gente vai partir do seguinte, a gente vai fazer por absurdo. A gente vai supor o contrário do que a gente quer concluir, e isso deve resultar em algum problema para a gente. Então, se ela não fosse injetiva, existiriam dois valores diferentes, x1 e x2 em A, tal que a gente joga esse f aí nesses dois valores, ele vai no mesmo b, certo? Isso deve dar algum problema, vamos ver por quê. Pela propriedade que define a inversa à esquerda, né, a gente sabe que essa composição à esquerda com f vai ter que voltar para o valor, esse valor aqui. Só que aí temos um problema, qual é? Quando a gente joga essa composta em x1 e em x2, acontece que isso teria que ser, para o primeiro caso, x1 e para o segundo caso, x2, já que quando a gente pega G composto com F, ele volta esse valor aqui original. Só que acaba nos ficando impossível, né, na verdade. Por quê? Porque como a gente assumiu que essa função não era injetiva, o f de x de 1 tem que ir em B. E também o f de x de 2 tem que ir em B. Então, significa que essa G, em ambos os casos, vai ser o G de B. E aí a gente está tendo o G de B indo ao mesmo tempo x1 e x2. Isso fere a noção de G como função, né? Porque a função não pode, é proibido ela pegar um valor dentro do domínio dela e levar em dois valores diferentes. Isso é permitido apenas para a relação. Então, quando a gente assumiu que ela era injetiva, a gente gerou um problema. Logo, que ela não era injetiva, a gente gerou um problema. Então, essa função f, para que ela tenha a inversa à esquerda, ela não pode ser injetiva. Beleza? Compreendido? Aqui vem a conclusão. Né? Deste modo, G contradiz a propriedade essencial para ser uma função. Como eu disse, não pode ter uma função que leva o mesmo valor para dois valores diferentes. Assim, temos que G não pode ser uma função. Né? Então, ela não poderia existir. Assim, caso G exista, temos que F precisa ser injetiva, certo? E aí a gente acabou de demonstrar a primeira parte, que é se F tem uma inversa à esquerda, então ela tem que ser obrigatoriamente injetiva nesse teorema aqui. Segunda parte. Para definir a inversa à esquerda, tome todos os elementos, a gente vai fazer de forma construtiva, né? A gente vai assumir que essa função agora é injetiva, a partir daqui para cá, né? Vai assumir que ela é injetiva. Vamos tentar chegar numa função, na existência de uma função que seja inversa à esquerda. Tome todos os elementos que estão na imagem de f. Observe o seguinte, né? Primeiramente, a f, ela vai, a princípio, né, como a gente definiu, de A para B. Então, a inversa à esquerda tem que ser uma função que a gente consiga definir de B para A. Então, a gente vai tomar todos os elementos que estão aqui na imagem. Vejam só, é importante dizer, né, como o f vai de A para B, e necessariamente ela não precisa, a gente só assumir que ela é injetiva, a gente não sabe a princípio se ela é sobrejetiva, poderia ser, mas poderia não ser. Então, a gente tem que partir do pior caso, que é ela não ser sobrejetiva. Então, o que é que acontece? A gente vai pegar a imagem de f, né, os elementos de B que realmente tem um correspondente, né, pela função, e aí a gente simplesmente vai fazer o seguinte, por exemplo, se B, aqui faltou um pertence, né, se B pertence à imagem, temos que existe um x que pertence a A, aqui faltou os símbolos de pertence, mas aí eu vou explicando, né, x pertence a A, tal que esse f de x vai em B.
Ora, como o B está na imagem, recapitulando, como o B está na imagem, então ele tem que ter um x em A que vai nele. É isso que está dizendo, por definição. O problema se dá mais para definir essa G, né? A princípio a gente conseguiu determinar valores correspondentes x que correspondiam a esses B's aqui na imagem. O problema é quando ele está fora da imagem, né? São os elementos que estão em B, mas não estão na imagem. Mas isso pode ser contornado fazendo o seguinte: mandamos todos esses outros elementos que estão fora em um único termo fixo escolhido em A. Ou seja, a gente tem uma infinidade de possibilidades. A gente só vai pegar todo mundo que está fora da imagem. Se não tiver ninguém, não precisa definir alguém fora, né? Mas se tiver em B e não tiver na imagem, a gente pega esse cara, escolhe um valor de x qualquer e todos os outros caras que não estão na imagem, a gente vai mandar esse valor de x aqui. Certinho? Então a gente vai ter o seguinte, vamos pensar na composta para ver se essa composta dessa G que a gente definiu assim serve mesmo como inversa à esquerda. Então f de g de x é o g de f de x, né, por definição. E aí o que acontece? Quando o f de x é aplicado, enfim, o f é aplicado no x, ele vai no valor de b. Então ele vai cair sempre na imagem aqui. Esses caras que estão aplicados dentro do G, eles vão cair sempre na imagem. E esse cara, a gente disse o seguinte, ele simplesmente inverte a ordem da aresta, né, da seta. No F, o X e em B, o G pega o B e joga em X. E só pode ser um, né, porque ela é injetiva, ela não vai ter problemas de mandar em outro cara, não tem nem escolha. Se a gente chegou em B, é porque a gente partiu de X, então a gente vai basicamente retornar. E a pergunta é, e nos outros? Nos outros casos, bem, a gente escolheu lá fixar os caras que estavam fora da imagem, mandou em um valor arbitrário lá que a gente escolhe. Só que, como eles nem caem quando a gente faz essa composição, a gente nem precisa se preocupar, porque o que acontece? Quando a gente substitui aqui, vão sempre ser valores da imagem, beleza? A definição de G é dada dessa forma, né? Vou aqui reforçar o que eu disse, que G de B, quando o B está na imagem, é o X que corresponde a esse B, né? o X que a gente leva em B. E se ele estiver fora da imagem, né? Se ele não estiver na imagem, a gente escolheu um X1 lá, qualquer, e, enfim, associou a esses outros B's fora, tá bom? Então, quando está dentro da imagem, a gente associa o que correspondeu a ele. Quando está fora, não tem uma escolha óbvia, a gente faz uma escolha arbitrária lá. Vejam só que isso aqui, quando a gente faz uma escolha num conjunto sem definir qual o conjunto nem nada, certo? A gente está usando a possibilidade, a noção que é sempre possível fazer isso. Eu queria deixar aqui como um adendo, apesar de não ser extremamente importante que vocês associem isso nesse nível de primeiro curso de análise, mas isso aqui depende do axioma da escolha, ou pelo menos do teorema da boa ordenação, né? Que a gente está dizendo que existe uma forma de fazer uma escolha sem determinar qual é. Ok? Fiquem com essa ideia aí na cabeça, e aí depois, na versão final, eu corrijo essas pertinências aí. Beleza? Então, acabamos de ver que realmente se F tem uma inversa à esquerda, é porque F tem que ser injetiva. O outro que a gente quer ver aqui, o outro resultado que a gente quer ver é parecido, né? Que agora se F tem uma inversa à esquerda, GB de A, então é porque G é uma função sobrejetiva. Aqui eu troquei, né? Porque na verdade a gente viu primeiro a inversa à esquerda. Esse segundo teorema, e aí eu vou mandar a versão já corrigida, é o seguinte: se F tem uma inversa à direita, aqui eu troquei, né? Então é porque a função é sobrejetiva. E na verdade, ela é um se somente se também. Ok? Pronto, aqui tá melhor, né? Essa versão tá um pouco melhor aqui embaixo. Se F tem uma inversa à direita, se somente se ela F tem uma inversa à direita, se somente se ela é sobrejetiva. Então vamos lá. Da mesma forma, se somente se implica que a gente vai ter que fazer a demonstração em duas etapas, tá? Então, vamos lá. A primeira etapa é, se ela tem inversa direita, vamos mostrar que essa função é sobrejetiva. Certo? Aí aqui eu estou construindo F composto com G. Observe aqui que a gente está compondo G à direita agora, né? Porque é uma inversa direita.
e estamos dizendo que esse cara vai me voltar para o y, né? Então, é a definição da inversa direita. Mas se f não fosse sobrejetivo, qual seria o problema? Haveria um b pertencente ao conjuntão B, é um bzinho pertencente ao conjunto B. Faltou de novo a pertinência aqui, né? Que não tem um correspondente, né? Se ela não é sobrejetiva, não tem como a gente não tem um correspondente. Deixa eu ver aqui qual é a função. Lembrando que a f é de A em B, né? A f é de A em B, está escrito dessa forma, foi a ordem que a gente escolheu. Se ela não é sobrejetiva, tem elementos aqui dentro da f que não tem um correspondente em A, certo? Uns elementos Bzinho de B grande que não tem um correspondente, né? Não tem um valor de A associado a esse B. Ok, entendemos isso. Não é sobrejetivo, em outras palavras. Ou seja, não existe um x pertencente a A tal que f de x é igual a B. Isso é um problema, pois assumimos o seguinte. Observa que a definição diz que para todo B que você coloque aqui, a gente jogaria nessa composta, né, com G à direita, e a gente teria que ele voltaria para B. Isso implicaria que f de G de B, que por definição o G de B é o x, né, seria o próprio B. Isso é proibitivo, né? Porque o que acontece? A gente acabou de escrever que se a gente disse que esse cara corresponde a alguém, que esse B corresponde a alguém, e calcula esse valor no B, a gente está dizendo que o f tem um valor de x que está indo nesse B, né? Então a gente assumiu, por um lado, que ela não era sobrejetiva, né? Assumimos que ela não era sobrejetiva e acabamos de mostrar que seria obrigatório ter um cara que está indo em B, contradizendo a hipótese de que ela não era sobrejetiva, como eu sintetizo aqui. Mas isto contradiria a hipótese, né, que eu assumi desde o princípio, que ela não é sobrejetiva. Portanto, para a existência dessa inversa à direita, a f deve ser necessariamente sobrejetiva, certo? Espero que essa primeira parte tenha ficado clara. Em resumo, assumimos que f não era sobrejetiva, certo? Vimos a propriedade que define a inversa à direita, né? Jogamos um b lá, um b específico, que a princípio não estava na imagem, e quando eu faço a substituição e reescrevo aqui, a gente chega nessa expressão, né, que é simplesmente a substituição na expressão. Esse valor que G associa a B, que a gente assume que ele associa, porque a gente assume a princípio que ele existe, a gente está partindo dessa hipótese que existe a inversa direita, vai nos levar no x, que por f teria que ser levado em B, o que é uma contradição, porque B não está na imagem de ninguém, ok? Resumido. Agora a segunda parte, que é a volta. Agora vamos assumir que f é sobrejetiva. A gente não vai tentar mostrar que... enfim, a gente não está na direção do f tem inversa direita, implica ela é sobrejetiva. A gente já assume que ela é sobrejetiva, deve dar algum problema para a gente agora. Veja, se ela é sobrejetiva, para todos os valores de y em B, aqui no contradomínio total, né? A gente não está falando só da imagem, a gente está pegando todo o contradomínio, porque a gente está assumindo que ela é sobrejetiva. Para todo carinha y, vai ter um conjunto, né? Que é o conjunto que a gente chama de imagem inversa. A gente até definiu, eu acredito, na sala de aula. A imagem inversa é todo mundo que vai por f em B. Então, se você jogou um valor de x na função f e ele deu b, então todos esses elementos vai formar um conjunto que a gente escreve assim. Ó, a imagem inversa do conjunto unitário B, nesse caso, podia ser qualquer conjunto, né? Mas esse aqui é o conjunto unitário B. São todos elementos x pertencentes ao domínio, que quando eu aplico f nele, chega em B. Esse conjunto, ele não é vazio, né? Por que ele não é vazio? Como ela é sobrejetiva, não poderia ser vazio, porque senão a gente não teria ninguém correspondendo a esse B aqui, certo? Então, esse conjunto não sendo vazio, e são infinitos conjuntos, né? Para cada B no contradomínio vai ter um conjuntinho desse tipo, né? Cada B associa-se a esse conjunto contra imagem inversa. A gente vai ter um conjunto infinito, desculpe, porque a princípio infinito, né? Porque como B é qualquer conjunto, podia ser um conjunto enorme esse B aqui. Então, um conjunto aleatório, arbitrário, uma família de conjuntos não vazios. Assim, a gente pode, em cada conjunto desse, escolher um representante que vai em B,
certo? Para cada um desses, a gente escolhe um representante que vai em B. Aqui é o que eu digo aqui, né? Assim podemos escolher um termo nesse conjunto, que não é vazio. Isso, como eu boto nesse parênteses aqui, é feito pelo axioma da escolha. O axioma da escolha, que está enunciado na aula anterior, né, no texto anterior, ele diz que, dada qualquer família de conjuntos não vazios, você tem uma forma de escolher um termo em cada conjunto. É isso que o axioma da escolha diz e faz parte da parte de fundamentos de matemática. Como eu disse, isso não é um curso puramente de teoria dos conjuntos e tudo mais, mas eu gosto de botar só essas observações porque em algum momento, em outro nível educacional, etc., quando vocês ouvirem falar disso, se vocês estiverem assistindo uma aula, uma palestra, vocês sabem que existe esse axioma aí, que diz que o axioma da escolha é basicamente isso. Você tem uma família de conjuntos não vazios, você tem a garantia, é axiomático isso, que você pode escolher um termo em cada um. Não é equivalente, obviamente, mas parece um pouco, né? Tem um pouco daquela cara boa ordenação. Um conjunto não vazio dos naturais tem sempre um elemento mínimo. Aqui ele é mais forte, ele diz que qualquer família que você pegue de conjuntos, desde que eles sejam não vazios, você vai poder escolher um em cada, certo? Beleza, então como eu consigo escolher esses y, assim podemos definir o seguinte: a g, a minha função g, que é a minha inversa à direita, ela vai pegar esse y aqui, que são os elementos que estão em B, e vai escolher um cara A dentro desse conjunto que é imagem inversa, certo? Ah, professor, tem 1000 escolhas, não importa, você vai escolher uma. Porque como é que eu vou escolher? Não importa, não é dada fórmula para escolher. Ele diz que é possível escolher, é uma verdade axiomática, tá? Então a gente vai associar cada y do contradomínio do B, que agora é domínio de G, um valor de A. E aí a gente tem o seguinte: a gente vai fazer a composta, né? G de F com G. Ora, para todo y no contradomínio, que é o domínio de B, de G, ele vai jogar um cara em um y. Vai jogar um cara, desculpe, nesse A aqui, certo? O G de y vai jogar ele em A. E quem é A? A é um dos possivelmente infinitos valores que F leva em quem? Em y. Então, essa composição leva em y aqui. E deste modo, construímos a função inversa de f. Ok? Isso é um resultado que está no capítulo 1 do Elo, certo? E assim, o que é que eu gostaria que vocês, como licenciados, guardassem de conhecimento? É que a gente fala muito de função inversa, até na educação básica, mas eu queria que vocês observassem que existe essa possibilidade de uma função ser inversa e não ser inversa ao mesmo tempo pelos dois lados. Existe o conceito de função inversa à esquerda e o conceito de função inversa à direita. E isso equivale, por exemplo, a existir uma função inversa à esquerda equivale a essa função ser injetiva. Então, toda função injetiva você sabe que tem uma inversa à esquerda, certo? E, inclusive, ele dá uma forma aí, entre aspas, de construir. E toda função sobrejetiva, você sabe que tem uma inversa à direita. Beleza? Então, a gente tem outros tipos de inversa. Esse o conhecimento que eu quero que para essa parte vocês guardem, que existem inversas diferentes, né? Para determinados tipos de função. Aí eu tenho dois corolários aqui que eu vou ler o enunciado. Não fiz a demonstração, não achei essencial. E aí a gente vai passar para a próxima, tá? Se f é uma função inversa à direita de g, então g é uma função injetiva, né? Enfim, esses corolários são baseados nos resultados que a gente acabou de demonstrar, né? Se f tem uma função inversa à direita g, então g é uma função injetiva. É porque, na verdade, o que acontece? A gente troca os conceitos, né? Para que f tenha uma inversa à esquerda, a f tem que ser, como a gente viu antes, injetiva. E aí, quando a gente olha para g, a f é uma inversa à esquerda dele, né? Então,
para isso ela teria que ser injetiva. Enfim, como eu disse, a gente vai fechar por aqui. Aqui também é o último corolário. F tem uma inversa total, ou seja, a esquerda e a direita, né, ela não tem só uma das duas possibilidades, ela tem as duas. Quando eu sei que elas têm as duas, eu sei que se ela tem a esquerda, é porque a função f, que tem uma inversa à esquerda, ela teria que ser injetiva. Vimos lá no primeiro resultado que foi demonstrado. E se essa mesma função tem uma inversa à direita também, é porque além de injetiva, ela tem que ser sobrejetiva. Então a gente chegou numa conclusão que era uma coisa que a gente já sabia. Uma função que tem ao mesmo tempo a inversa à direita e à esquerda é uma função que a gente chama de função bijetiva, certo? Que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ok? É isso para essa primeira parte e vamos caminhar para as próximas.